Vamos agora levar um pouquinho o nível do desafio. Agora vamos resolver esse exemplo aqui que é: dado uma viga com carregamento pontual, começa aqui, tá? E com a seção retangular. Então aqui é a direção X, saindo do plano da tela. Temos que colocar fios de aço nessa posição aqui dessa linha, tá? Vamos distribuir fios de aço. Qual que é o número dos fios de aço que a gente tem que colocar para que a viga esteja sujeita a compressão máxima na parte superior e tração máxima na parte inferior? Ou seja, vamos olhar nossa viga de lado aqui. Vamos supor que a gente corta ela aqui em algum ponto, né? A gente está olhando esse ponto aqui. Ela vai ter uma compressão diferente da tração, certo? E a gente vai ter que colocar fios de aço na parte inferior da viga, de modo que a parte superior esteja sob compressão máxima e a parte inferior esteja sob tração máxima, né? Vamos notar que quando a gente põe um esforço pontual desse tipo aqui, a viga vai tender a fazer isso aqui, né? Então a gente vai ter compressão na parte de cima e tração na parte de baixo, certo? Mas se a gente olhar aqui, né, para o gráfico do ensaio de tração da resina, a gente vai ver que ela se mantém na região linear, tá? Tendo a maior resistência à compressão do que a tração, né? Aqui para esse material ele se mantém na região linear até 28,5 Newton por milímetro quadrado de tração ou até 41,5 Newton por milímetro quadrado de compressão. Então ela resiste mais à compressão do que à tração. Ou seja, na prática, né, aquela nossa viga que a gente olhou agora, ela vai ter compressão aqui do lado de cima, então vai ter algum valor aqui, né, e um valor menor de tração. Tá? Se essa viga fosse de resina pura, a linha neutra dela estaria no meio, né? Porque a seção é retangular, é simétrica em relação a esse plano aqui. Então a gente tem que colocar fios de aço na viga de modo a deslocar a linha neutra, de modo a fazer com que a tração máxima dela seja essa aqui, e a compressão máxima dela seja esse valor daqui, tá? Tentar resolver aí e eu vou mostrar a resposta. Bom, primeiro vamos descobrir aonde que a gente quer colocar a nossa linha neutra, certo? A gente ainda não estabeleceu o número de fios de aço, a gente quer escolher isso baseado na altura da nossa linha neutra. Como que a gente escolhe a posição da nossa linha neutra? Bom, a gente pode usar a semelhança de triângulos, tá? Vamos lembrar que a gente quer a compressão máxima aqui no topo, né? Então, a compressão máxima seria esse valor aqui. E a gente quer a tração máxima aqui na base, então a tração máxima seria esse valorzinho aqui, né? Por semelhança de triângulos, né, a gente vai pegar a taxa de tração, a tração máxima aqui na base, tá? E dividir pela alturinha do triângulo aqui, né? A gente sabe que essa alturinha é y0 e a gente sabe que o valor máximo de tração vai ser 28,5. Então vamos fazer a semelhança de triângulo. 28,5 dividido por y'0 vai ser igual a 41,5, que é a compressão máxima, né, no topo da viga, dividido por essa alturazinha aqui, né, do triângulo. Quanto que é essa altura, né? Bom, a altura total da viga é 70 milímetros. Né? Tá dado aqui, né? H igual a 70 milímetros. Então essa distanciazinha aqui tem que ser 70 menos y0. Então, fazendo a semelhança de triângulos, né? 28,5 sobre y'0 dividido por 40, é igual a 41,5 dividido por 70 menos y0. E quando vocês fizerem as contas, vocês vão encontrar que y0' vai ser igual a 28,5 milímetros.
Então, né, o nosso sistema de coordenada y, aqui, começa a partir da linha neutra, que está localizada a 28,5 milímetros acima da base da viga. Agora, vamos utilizar aquela expressão que a gente calculou antes, né, que é o somatório do ZI vezes YI dividido pelo somatório do ZI é igual ao Y0'. Só que o Y0' agora a gente já conhece, né? A gente quer colocar o nosso Y0' no lugar conhecido. Então a gente vai ter que encontrar o número de fio de aços usando essa expressão, certo? E para isso eu vou usar a seguinte nomenclatura. A eu vou usar para aço, certo? Então se a gente tem aqui a nossa seção da viga, o aço vai corresponder a essas areazinhas aqui. Se eu estiver falando da seção, eu estou falando da seção completa, que é uma seção retangular, então vai envolver tanto a resina quanto o aço. E se eu estiver falando de R, eu estou falando somente da resina. Tá? Então esse carinha aqui seria o aço, né? Esse aqui seria a seção completa, esse aqui seria só a resina. Tá bom? A questão é que quando a gente for calcular o Y0', da maneira que a gente estava fazendo antes, a gente teria que fazer que o Y0' seria o ER, AR, Y'R, mais o EA, AA, Y'A, dividido por ER, AR, mais EA, EA. Era isso? Só que o problema é que aqui a gente não conhece o Y'R. A gente teria que calcular o centroide dessa figurinha aqui, que a gente... talvez é um pouco de trabalho, né? Dá para calcular, mas dá trabalho. Então, alternativamente a essa expressão aqui, vamos fazer o seguinte, então. Bom, esse carinha aqui a gente sabe, né? A gente sabe o Y' do aço, é simplesmente a posição dele até a base, que é igual a essa distânciazinha aqui, né? Que já está estabelecida na pergunta. A gente sabe a área do aço, já é dado, né? Vai ser a área do fio vezes o número de fios. E a gente sabe a constante elástica do aço, que também é dado. Desse lado aqui a gente conhece o ER. Na verdade ele ainda não deu o ER, mas a gente pode calcular, né, aqui a inclinação dessa curva aqui. O AR seria basicamente a área da seção menos a área do aço, certo? Mas o Y'R é meio chatinho de calcular, né? Então, como que a gente pode reescrever essa expressão de modo a ficar mais conveniente de resolver? O que a gente pode fazer é considerar que para a parte da resina, a gente considera a seção inteira, certo? Então a gente vai utilizar a área da seção que a gente conhece, vezes o Y'S que a gente conhece, né? Vai ser exatamente a metade, que é um retângulo. Então o centroide do retângulo está exatamente no meio. Só que depois a gente tem que descontar a área da parte de aço. Tá? Então a gente subtrai o ER vezes o AA, que a gente conhece, vezes o Y'A'. Basicamente a gente só está descontando, né? A gente está descontando aquela areazinha que não tem resina de fato. E a gente pode colocar a parte do aço normalmente. E depois é só dividir pela soma dos pesos. Né? Que seria o EA, né? A soma das áreas vezes as elasticidades. Né? Você poderia, por exemplo, colocar esse ER em evidência. Você teria basicamente ER vezes a área de resina, que é a área da resina é justamente a área da seção menos a área de aço. Né? Mas eu escrevi dessa forma aqui, porque como eu tinha explicado antes, basicamente isso aqui é uma média ponderada, né? Então a gente está colocando os EAs. Depois a gente tem que dividir, né? Pelos pesos.
A gente está tirando a média de vários centroides, né? O centroide YS, YA, YA. Perfeito? Então vamos lá os dados que a gente conhece. R, né, que é o módulo de elasticidade da resina. A gente pode calcular fazendo... a gente sabe que sigma é igual a epsilon. Então a gente pode calcular o E fazendo sigma sobre epsilon. Você pode fazer tanto esse sobre esse, quanto esse sobre esse. Vocês vão encontrar o mesmo valor, que é 40 kN por milímetro quadrado. Tá? A área da seção é simplesmente base vezes altura, vai dar 2.100 milímetros quadrados, que é 30 vezes 70. O Y'S vai ser meia altura, né, que é a meia altura da seção, é fácil de calcular porque é um retângulo. O centroide do retângulo fica no meio dele. A área de aço vai ser igual ao número de fios de aço, que a gente não conhece ainda, vezes a área de cada fio que é dado. Tá aqui. E o YA' também é dado, né, a posição dos fios de aço, né? O centroide dos fios de aço vai ser colocado nessa distânciazinha de 3 milímetros da base. E, finalmente, o módulo de elasticidade do aço também é dado. Né? Eu converti aqui de meganewtons por milímetro quadrado para kilonewtons. Kilonewtons, né? Tá errado aqui, deixa eu ajeitar. Aqui, kilonewtons por milímetro quadrado. E, com isso, a gente pode substituir os valores, né? Como eu falei antes, o y0 a gente já conhece, y0' a gente já conhece, a gente calculou aqui antes. A única variável que a gente não conhece aqui é o número de fios de aço, certo? E se a gente resolver essa equaçãozinha aqui para o número de fio de aço, a gente vai encontrar que n é aproximadamente 8. Então a gente vai utilizar 8 fios de aço nessa seção, tá? Nessa posição aqui dada no problema. Agora a gente já encontrou o número de fios de aço. Agora a questão pede para a gente encontrar o valor máximo de P. Ou seja, qual que é o carregamento máximo que a gente consegue colocar aqui na metade da viga e ela aguenta, né? Bom, a gente sabe a expressão das deformações, né? A gente sabe que as deformações vão ser menos o momento fletor vezes a altura em relação à linha neutra, dividido pelas contribuições dos EIs, né? Que é o módulo de elasticidade e momento de inércia. Ou seja, seriam as contribuições do aço e da resina. Tá? Então tá, como que a gente calcula o momento de inércia do aço e da resina, né? Que a gente não conhece. Bom, para o caso do aço, né, a gente tem fios de aço de seção circular. Para uma seção circular, o momento de inércia vai ser π d a quarta sobre 64. Tá bom? Só que, quando a gente usa o teorema dos eixos paralelos, né, que a gente tem que adicionar uma distância do aço ao quadrado vezes a área do aço. Vou desenhar aqui para ficar mais claro de entender. Normalmente esses fios de aço eles são bem fininhos, né? Então se a gente pegar aqui a direção, né, da linha neutra até o aço, a distância da linha neutra até o aço, esse carinha aqui, né, que vem do teorema dos eixos paralelos, vai ser muito maior do que esse carinha daqui. Então, o momento de inércia da seção circular comparado, né, ao momento de inércia que vem do teorema de Steiner, do teorema dos eixos paralelos, se a gente comparar um com o outro, esse termo aqui vai ser muito maior. Então, a gente pode dizer, né, que o momento de inércia é aproximadamente o equivalente ao momento de inércia pontual. Vamos lembrar que para calcular o momento de inércia pontual é simplesmente pegar a distância ao quadrado e multiplicar pela área. Tá? A gente pode ver isso tanto, né? E se a gente fizer a integral de y² vezes dA, a gente basicamente só tem y em uma posição. Então vai ser aproximadamente y
ao quadrado vezes A. Ou a gente pode tirar direto daqui, né? A distânciazinha vezes a área. Tá bom? Então, se a gente utilizar essa expressão para calcular o momento de inércia do aço em relação à linha neutra, da área de aço, né? A gente vai ter que a altura, a distância da linha neutra até as barrinhas de aço, até os cabos de aço, né? Vai ser y0 menos essa distanciazinha aqui, né? 3 milímetros. Lembrando que y0 seria a distância da linha neutra até a base. 3 milímetros é a distância do aço até a base. Então, se a gente subtrair os dois, a gente encontra a distância entre a linha neutra e os fios de aço. A gente eleva ao quadrado e multiplica pela área da parte de aço, que vai ser justamente N vezes a área do fio. Esse carinha aqui. N é 8 e a área do fio é 2 milímetros quadrados. Se a gente substituir tudo, a gente vai encontrar esse valor aqui de momento de inércia. Já para o retângulo, né, aliás, para a parte de resina, né, o momento de inércia da parte de resina vai ser justamente o momento de inércia da seção completa, menos o momento de inércia, que é a contribuição da área de aço. Certo? A gente sabe que para um retângulo a gente usa BH ao cubo sobre 12. Mas a gente tem que ainda aplicar o teorema dos eixos paralelos para fazer o deslocamento, né, em relação à linha neutra. E a distância entre a linha neutra e o centroide do retângulo vai ser justamente y0' menos h sobre 2. Então aqui a gente tem h sobre 2 é a metade, né, que é onde está o centroide. y0, se a gente subtrair os dois, a gente vai ter essa distanciazinha aqui, que é a distância que a gente vai aplicar no teorema dos eixos paralelos. Vezes a área do retângulo, que é BH. Então a gente vai encontrar esse valor de momento de inércia aqui, que é em milímetros a quarta. Então, se a gente fizer a subtração aqui, né, o momento de inércia da seção menos o momento de inércia das áreas dos fios de aço vai ter exatamente o momento de inércia da área de resina. Tá bom? Então, quando a gente isola nessa expressão aqui o nosso MZ, a gente vai encontrar que o MZ máximo vai ser igual à deformação máxima, né? A gente está pegando aqui no topo da viga, em y igual a 41,5 milímetros, que é justamente, né, o 70 de altura, menos essa distânciazinha y0, né, que dá 41,5. O nosso epsilon máximo vai ser a compressão máxima, que é esse valor aqui, menos 10,375, que é a compressão máxima no topo, né? E aqui a gente substitui A e A, mais ER e R, a gente vai encontrar aqui o momento fletor máximo possível que essa seção aguenta. É um momento fletor de 1.300 kN/milímetro, tá? Mas ele não quer o momento fletor máximo, ele quer o P máximo, tá? Quem que vai ser o P máximo? Bom, primeiro a gente tem que relacionar P com o momento fletor. E para isso a gente tem que resolver o problema aqui, né, de encontrar o momento fletor na viga. Então a gente primeiro escreve o nosso carregamento, né, usando a função de singularidade. Vai ser essa expressãozinha aqui, uma força pontual em L sobre 2. Se a gente integrar esse carinha aqui, a gente soma um expoente e coloca uma constante de integração. Se a gente integrar de novo para encontrar o momento fletor, a gente vai ficar com o expoente 1 aqui, mais C1x mais C2. Tá? Aplicando as condições de contorno, o momento fletor em x igual a 0 é 0, ou seja, C2 é igual a 0. E o momento fletor em x igual a L vai ser igual a 0, então C1 vezes L, né? Vou substituir L aqui, C1 vezes L, vai ser igual a P vezes L menos L sobre 2, que é L sobre 2. C1L igual a PL sobre 2, ou seja, C1 é igual a P sobre 2. Encontramos C1. Então a gente vai ter para x menor que L sobre 2,
a gente tem uma curva crescente, né? E essa inclinação vai ser C1. A derivada dela vai ser C1, que é P sobre 2. E aí depois de L sobre 2, a gente vai ter a contribuição desse termo aqui, que tem inclinação P, né? Só que P menos P sobre 2. Desculpa, vai ter contribuição menos P, mais P sobre 2 dá menos P sobre 2. Então essa é a parte descendente da linha, tá? E justamente no meio a gente vai ter o momento fletor máximo. Que pra gente calcular, basta substituir por L sobre 2 aqui, né? No momento fletor. E a gente vai encontrar que o momento fletor é PL sobre 4. Ou seja, o P vai ser igual a 4mz sobre L, certo? Então a gente substitui aqui, né? 4mz sobre L, L é 500, está dado aqui na questão. A gente vai encontrar que a carga máxima é de 10,4 kN para esse problema, tá bom? E ele pede aqui mais uma coisa, que é a tração no aço. Para encontrar tração no aço é tranquilo, né? A gente pode calcular primeiro a deformação na posição que o aço está. A posição do aço vai ser... a posição do aço aqui, né? A gente tem a linha neutra. Essa distância aqui a gente definiu como y0'. A posição do aço vai ser, então, menos 25,5 milímetros, que é justamente a posição negativa aqui, né? Que é para baixo da linha neutra. E esse y0 é 28,5. E aí, se a gente subtrair esses três, a gente fica com menos 25,5. Tá? Então, o εxx vai ser menos o momento máximo vezes o y, dividido por essas contribuiçõezinhas aqui que a gente já encontrou, né? Os momentos de inércia, e a gente já tem o E. Tá? Tem o EA e o ER. Quando a gente substitui, a gente encontra que na posição dos fios de aço, a gente vai ter uma deformação específica de 6,375 vezes 10 a menos 4. E o sigma a gente encontra simplesmente multiplicando pela constante elástica do aço. E a gente vai encontrar que o sigma é 0,9 kN por milímetro quadrado.